Oi, gente, de volta agora. A gente vai falar sobre o leucograma e visualizar aqui um hemograma de infecção bacteriana aguda, uma possível infecção viral. E se você tiver uma infecção aguda, se você tiver com antibiótico normal, como que você interpreta esse exame? Se ele está melhorando ou não, se a criança laboratorialmente está melhorando. A clínica é soberana, mas se você tiver a clínica e mais o exame, você fecha um diagnóstico de que você está bem. Muito bem, nós vamos dividir então em a apresentação seria, né, de 5 a 1000 a 10.000 leucócitos, com a divisão dos granulócitos, basófilos, eosinófilos, mielócitos, metamielócitos, bastões e segmentados são os granulócitos, e os linfócitos e monócitos, a medula produzindo esse tipo de células. Normalmente você vai ter um basófilo, mas depende dos eosinófilos, talvez 5, mielócitos e metamielócitos, bastões, aí muda um pouquinho aqui. Até aqui, tanto faz ser lactente quanto pré-escolar e escolar, essa configuração aqui não muda, mas no lactente começa a mudar isso daqui, que a gente vai ver que muda para o pré-escolar e para o escolar. Então, quando você for ver o hemograma, você tem que saber qual é a idade dessa criança para você interpretar de forma correta esse hemograma. Então, vamos lá. No lactente, o que mais o lactente faz? Entre infecções bacterianas e infecções virais, essa criança tem mais chance de ter infecção viral. O ambiente dela é mais familiar. Então, ela tem uma produção de linfócitos bem aumentada, de 60%. Enquanto os monócitos, vamos botar 2, o que vai sobrar aqui? Talvez, eu não sei, fazendo as contas aqui, talvez 25, peraí, 30, 90... 95, 96, 98. Eu posso botar até um pouquinho mais aqui, para que isso aqui dê mais ou menos 30%, pode botar 25, posso aumentar 2 aqui, 25, 30, 95, posso botar aqui 3 monócitos, por exemplo, porque isso aqui, a conta disso aqui tem que dar 100. Quando eu tenho, na minha fase de lactência, quando eu vejo um hemograma, ele tem que estar de 5 a 10.000 leucócitos normais, com uma preponderância dos linfócitos. Porque não precisa gravar. Entenda o seguinte, a criança até os 2 anos, agora nem tanto, né, que tem criança já indo para creche com muito mais idade precoce do que antigamente, mas o seu ambiente é mais familiar, onde você tem mais situações de viral. Então, o que o organismo faz? Ele entende isso. Então, ele provê, essa medula provê uma quantidade maior de linfócitos. Isso aqui é o hemograma, é a apresentação do leucograma no lactente. E o pré-escolar, ele segue o mesmo padrão, só que ele já está fazendo 45 e 45 aqui nos segmentados, aqui nos linfócitos. Lembrando para vocês que o mielócitos, metamielócitos e bastões são as células jovens. Na periferia, mielócitos e metamielócitos nunca. Se existir, é patológico, tá? Se existir, é patológico, muito patológico. E os bastões são aquelas fórmulas jovens pré-segmentados, que quando tem uma necessidade de uma infecção, a medula começa a produzir um maior número de neutrófilos, só que não dá tempo do amadurecimento e dele sair segmentados. Então ele sai bastões. Então quando a gente falar agora sobre o desvio à esquerda, é porque eu tenho um número de bastões acima daquilo que é permitido, tá? Acima de 1.500, vamos chegar lá. Então eu tenho aqui, para somar no pré-escolar, somando principalmente bastões segmentados, 45, linfócitos 45. De 2 a 6 anos, essa criança já pega um ambiente fora da família, ela já se expõe mais a uma infecção bacteriana, então o organismo reconhece isso e começa a dar suporte
através da produção maior dos neutrófilos e começa a ficar 45, 45, até que na fase escolar é igual à fase de adulto. Tudo é igual, sendo que ele tem 60% agora são neutrófilos e 30% agora são linfócitos. Muda, inverte. Se você não souber isso, você pode pegar um exame de lactente e achar que tem uma linfocitose onde existe um aumento normal de linfócitos. Se você não souber isso, pegar um pré-escolar com 45 linfócitos, você achar que é 30 e você vai achar que tem um aumento. Não, está dentro do que é razoável para acontecer. E a fase de adulto é essa. Então agora a gente vai estudar na fase escolar, para não complicar muito, que isso a gente pode discutir amanhã na nossa aula, tá? Então, eu vou colocar aqui um hemograma que a gente vai interpretar como sendo um hemograma de fase aguda bacteriana, tá? Bacteriana, em que tem o primeiro momento, você tem uma criança grave, uma pneumonia, uma meningite, você faz o exame, ele vai ter que te mostrar uma leucocitose com algumas alterações nesse hemograma que vão te mostrar, você vai interpretar como um exame de fase aguda de infecção bacteriana. Olha só que interessante, quer ver? O número de leucócitos, tá? Quando eu tenho uma infecção bacteriana, ele passa de 15 mil, 20 mil, 30 mil, vai depender. Se você tiver uma sepsis, então você vai ter 30 mil, 35 mil leucócitos. Então vamos colocar aqui que você vai ter uma leucocitose. Então acima de 10 mil leucócitos, vamos botar assim, por exemplo, 30 mil leucócitos. Então eu tenho uma leucocitose gritante. Aí eu pego o meu hemograma, se é de fase aguda, eu vejo assim, basófilos, eosinófilos, não é sepsis, mielócitos, metamelócitos, 5 bastões, que é o escolar, tá? Então, escolar, eu vou ter aqui 65, 70, posso botar até mais um pouquinho aqui, 80, aqui, outro que eu vou dar para vocês, 85, então aqui eu vou dar 12, e aqui eu vou botar 3, isso aqui vai dar 100%, não é isso? 85, vai. Então vejam bem, eu digo para vocês que isso aqui é um hemograma de fase aguda de infecção bacteriana. O que que eu vejo aqui? Eu vejo uma leucocitose. Interessante, basófilo 0, eosinófilo 0, mielócito e metamielócito. Então eu não tenho ainda, por exemplo, eu posso ter uma sepse que vai as células jovens, os bastões também não estão dando conta e a medula começa a mandar células mais jovens ainda. Não tenho esse problema agora, mas eu tenho OPA 00, isso é problema? Sim. Eu tenho 5 bastões, mas se eu pensar que 5 bastões é normal, se eu olhar só esse número, eu vou achar que está bem, mas é 5% do 30 mil, de 30 mil. 5% de 30 mil dá 1.500 bastões. Quando eu tenho acima 1.500 e acima de 1.500, eu tenho desvio à esquerda. Então prestem atenção, se viesse aqui, por exemplo, 10%, você poderia lembrar, mas é 5, então eu tenho desvio. Sim, seria fácil, porque 10% de 3 mil, de 30 mil vai dar 3 mil. Mas o importante é você lembrar que você tem que fazer a porcentagem. Então, se você olhar aqui, não, mas 5% no escolar é normal, mas 5% de quanto? São 30 mil leucócitos. Em 30 mil leucócitos, quanto tem de bastões? Ah, tem 1.500 bastões. Então, eu estou botando está sendo necessário, diante dessa infecção, maior número de neutrófilos, que não está dando tempo de amadurecer. Então, eu libero mais bastões. Então, acima de 1.500 é infecção aguda, bacteriana, normalmente bacteriana aguda. E no total, os meus neutrófilos, que é a minha primeira, o neutrófilo é que faz o primeiro encontro com essa bactéria, então ele está ali, você tem neutrófilos circulantes. Então quando ele evidencia um corpo estranho, ele vai e ataca.
tá? Quando vê que é bacteriano, a medula é acionada, ó, começa a produzir, e ela começa a produzir. Agora, preste atenção, linfócito em relação ao que era 60, não, aqui era, para o escolar seria 30, não é? Existe aqui uma compensação, tá? Nós sabemos que daqui para cá são os granulócitos e eles fazem a defesa de primeira linha. Então, quando eu tenho uma infecção, inicialmente até uma infecção ainda não descoberta pelo organismo, não sei se é vírus ou bactéria, eu sei que tem um corpo estranho, eu sei que tem uma infecção, o neutrófilo vai. Quando ele chega lá, se for vírus, ele se recolhe e os linfócitos aparecem. Então, num primeiro momento do exame, no primeiras 24 horas às vezes, você pode ter um hemograma simulando uma infecção bacteriana, porque o organismo apenas está se ajustando àquela infecção e entendendo qual é a dela. É bactéria, então ele vai para aquilo que é pior, para a bactéria. E depois ele se retira e vai para o linfócito. Aqui eu tenho uma clássica apresentação de infecção bacteriana aguda. Então eu quero mostrar para vocês que a medula se molda, se ajusta àquela necessidade. Para que eu preciso de basófilos agora, de eosinófilos agora, de linfócitos agora, se essas células não são para o combate à bactéria? Então existe um equilíbrio, na verdade um desequilíbrio, no sentido de poder se defender. O antibiótico, diante de uma meningite, de uma pneumonia, de uma otite, enfim, de uma infecção qualquer que a gente está falando aqui, ele vai ajudar essa medula aqui, tá? Porque a medula está tentando fazer o que ela pode. Pode ser que a bactéria seja mais agressiva e não consiga. Então, ele está fazendo esse movimento. Então, por que eu estou colocando isso aqui? Porque quando você está no caminho certo, 48 horas depois, você vai começar a ver essa medula voltando à normalidade. Então, aqui eu quis chamar a atenção para vocês que o número 5, ele é importante na porcentagem total. Então, é 5% de 30 mil, 1.500 bastões. Se fosse, por exemplo, 20 mil, não é? Se fosse 20 mil, 5% de 20 mil seria 1.000 bastões. Não é 1.000 bastões. Ainda não é considerado desvio à esquerda. Você tem uma neutrofilia, você tem 85, normal seria 60. Então você tem uma neutrofilia, quer dizer então que você tem uma infecção bacteriana, que o organismo está conseguindo manter, não sabe até quando ele vai, mas o desvio agudo não existe. Então preste atenção nesse número aqui, preste atenção nos bastões, são eles que fazem essa diferença. Então quando eu tenho acima de 1.500 bastões na circulação com uma leucocitose, chama atenção para uma situação grave, uma infecção aguda, o organismo está pedindo socorro, me ajuda. Eu posso dar conta, mas posso não dar conta. E aí o antibiótico faz essa diferença, tá? Então tá aqui. Agora, quando você... Vou botar aqui o 30 mil de novo, apagar isso daqui, tá? E vou colocar assim para vocês o seguinte. Quando eu estou no caminho certo, eu peço um hemograma de segmento. Aí aqui, 48 horas depois do antibiótico, a criança já está melhor. Aí você pede um hemograma e você vê assim, tem 20 mil leucócitos. Aí você começa a ver o seguinte, e apareceu eosinófilos, e apareceu basófilos, apareceu eosinófilos, bastões continua 5%, mas aqui chegou para 60% e aqui começou a aumentar linfócitos. Então, quanto seria aqui? 65, vamos colocar aqui 3 com 2, 65, 70. Então, aqui eu posso colocar 80, me ajuda aqui, gente, 65, peraí, 65, total 70, 80, 95, 100. Então, eu vou tirar aqui assim, vou botar 2 eosinófilos para 1 monócito. Olha só, qual a diferença que tem naquele hemograma que evidenciava uma infecção aguda? Eu ainda tenho infecção? Tenho infecção. Mas o que eu estou fazendo está correto? Sim, está correto.
eu tenho uma diminuição de 30, eu fui para 20 mil leucócitos. Essa medula começa a liberar na circulação, na periferia, as células que ela sempre produziu, então ela está retornando à sua produção. O mielócito metasólico não foi necessário, porque senão seria muito grave. Continuo com 5%, 5% de 2.000 dá 1.000, não houve um desvio, de 1.500 a gente baixou para 1.000 bastões, então eu estou conseguindo debelar essa fase aguda. Meu total de neutrófilos está em 70%, ainda um pouco alto, existe uma neutrofilia, porque o total no escolar seria 60%, e está retornando a produção de linfócitos, que o normal seria 30%, mas está chegando lá. O que esse hemograma está mostrando para mim? Oi, eu estou no caminho certo, o meu diagnóstico está correto, foi uma infecção aguda sim, eu usei antibiótico sim, e essa medula está respirando porque você está ajudando a ela. Quando você começa a aparecer basófilos e principalmente eosinófilos na periferia, quando você não tinha, porque antes, qual é o objetivo da medula? Se desgastar, produzindo células que não serão apropriadas e não serão utilizadas para esse momento. Ela faz uma seleção, ela produz de uma forma seletiva. Então não preciso de você, tá? Então tá bom, mas na medida que você usa o antibiótico, na medida que essa criança começa a melhorar, a medula respira e começa a produzir, a voltar a produzir células que ela sempre produziu. Então, quando você pede um hemograma de controle, de segmento, 48 horas depois, que ainda tem uma leucocitose alta, mas que já está aparecendo outras células na periferia, que você já tem uma redução dos neutrófilos e já está aparecendo linfócito, existe uma tendência à normalidade dessa medula na produção que ela tem das células, da variedade das células que ela tem. Então, isso daí é sinal de que você está no caminho certo. Existem algumas situações especiais. Por exemplo, quando você tem uma situação, a mais importante é a infecção bacteriana aguda, onde você tem que reconhecer o número de bastões acima de 1.500 bastões, você reconhecer esse hemograma numa fase, se você está melhorando essa paciente ou se ela está piorando. A clínica é soberana, mas o exame te ajuda. Você acha que não está melhorando, você faz o hemograma e vai estar lá o exame alterado. E a outra situação, essa é mais importante, mas a situação de vírus, ela é diferente. Uma infecção viral, ela tem uma leucopenia, então você tem uma produção baixa de leucócitos e com uma produção alta de linfócitos. Então, deixa eu escrever aqui. Aí a medula, ela vai zerar tudo e vai ficar produzindo menos leucócitos, então você tem uma leucopenia com linfocitose, tá? Então, você vai ter abaixo de 5.000, então tem 4.500, 3.900, toda essa série de células vão estar bem abaixo. E o que vai sobrepor a produção das outras células? Os linfócitos, uma vez que você já tem o conhecimento de que os linfócitos são responsáveis por essa guerra contra o vírus, né? Por resistir, aí faltou a palavra, gente, é uma coisa, nessa hora está cansada já, mas enfim, tá? Então, a célula responsável por erradicar, destruir os vírus são os linfócitos. Então, eles são produzidos em maior quantidade e você vai ver na outra célula. Então, o que é interessante é a gente perceber como que essa medula se molda, se ajusta diante dos variados micro-organismos que a ela são atingidos. Todos os dias, em todo momento, nós somos atingidos por vírus e bactérias, e a medula, com a sua produção de neutrófilos circulantes, dá conta. Quando falha isso, ela começa a se ajustar. Então, ela vai ter aquela situação que a gente viu da infecção bacteriana. É assim que vai acontecer. E quando é uma linfócito também, existem algumas situações particulares. Por exemplo, eu tenho uma coqueluche. A coqueluche é uma infecção bacteriana que tem uma leucocitose,
tá? Típica de infecção bacteriana, mas às custas de linfócitos. Isso é uma situação especial. Tem outras, estou me lembrando dessa agora. Então você tem uma leucocitose, você pensa assim, infecção bacteriana, mas tem linfocitose, que é infecção viral. Isso é uma particularidade da Bordetella pertussis, que acontece na coqueluche e na paracoqueluche, tá? Tem outras situações, mas a mais importante, o objetivo aqui era vocês entenderem que na escala da medula, para lactente ele tem uma produção que é própria da idade, para o pré-escolar e o escolar. E eu citei aqui o escolar porque é o que a gente mais vai estudar e como é que você enxerga um desvio à esquerda e quando que você enxerga um hemograma que já está em fase de recuperação. Você olha e você vê, opa, a primeira medula se ajusta à infecção, então ela tem um tipo de célula. Depois ela vai, quando você ajuda essa criança fazendo antibiótico, ela começa a retornar a sua produção e você vê isso no exame de segmento, tá bom? Gente, é isso. Amanhã, 9 horas, eu estarei com vocês pra gente amadurecer um pouquinho mais isso, tá? Tchau, tchau.